A ilha de Maurício, localizada no Oceano Índico, abrigava o fascinante pássaro dodô. Com uma aparência desengonçada e tamanho avantajado, esse animal conquistou a admiração dos exploradores do século XVII. Infelizmente, a chegada dos seres humanos à ilha levou à extinção desse animal único. E hoje, vamos explorar a vida do dodô, seus hábitos alimentares e sua incapacidade de voar. E descobriremos como essa criatura singular foi levada à beira da extinção e como a relação com os seres humanos selou o triste destino desses pássaros incríveis. O dodô era uma ave não voadora que vivia na ilha de Maurício, no Oceano Índico, e ele tinha uma aparência peculiar, com plumagem cinzas acastanhada, patas amarelas e um tufo de penas na cauda, além de também cabeça cinza sem penas e um bico preto, amarelo e verde. O dodô era um pássaro manso e pacífico, que se alimentava principalmente de frutas e vivia em florestas costeiras, e acreditava-se que a falta de predadores na ilha tenha contribuído para a perda da capacidade de voar, uma vez que o dodô não precisava fugir de predadores terrestres. No entanto, a chegada dos navegadores holandeses no século XVII mudou tudo, pois eles matavam dodôs em grande quantidade para se alimentarem, já que a carne era considerada uma iguaria. Além disso, trouxeram animais domésticos, como porcos e macacos, que acabaram destruindo o habitat natural do dodô, aumentando a competitividade por recursos alimentares com espécies nativas. O fato do dodô não ter medo dos humanos e não conseguir escapar dos seus caçadores o levou à extinção em menos de 100 anos após a chegada dos navegadores holandeses. E a última vez que um dodô foi visto foi em 1662. Os cientistas modernos descobriram as informações do dodô a partir dos registros históricos, pinturas e textos escritos no século XVII. Ossos fósseis foram encontrados na ilha, ajudando a melhor compreender a anatomia e a história evolutiva desse pássaro. Considerada uma ave super diferente, o dodô intrigou os cientistas por muito tempo, pois eles não conseguiam se decidir sobre a classificação desse pássaro, às vezes o considerando como um avestruz, um frango d'água ou até um albatroz. Mas em 1842, um zoológico dinamarquês sacou que o dodô era um tipo de pombo terrestre, o que acabou sendo confirmado mais tarde por outros pesquisadores. Apesar de algumas características serem bastante parecidas com a dos pombos, com a falta da proteção da extremidade do bico, as pernas semelhantes e o desenvolvimento de grandes papos, o tamanho da asa e o bico em proporção ao resto do crânio, tornam o dodô um pássaro bem diferente. E uma curiosidade é que as fêmeas punham apenas um ovo por vez, bem pouco quando comparado com outros pássaros. Outra coisa legal sobre o dodô é que ele não sabia voar, pois ele tinha uma asa relativamente pequena em comparação com o tamanho do corpo, então ele não tinha como se sustentar no ar. Mas ele nem precisava voar, já que vivia em uma ilha sem predadores naturais. Além disso, eles tinham uma plumagem densa e felpuda, possivelmente para aguentar as temperaturas mais frias da ilha, e também tinham um papo muscular que lhe permitia armazenar alimentos por muito tempo, o que era uma vantagem numa ilha onde a comida era escassa. Em sua maioria, os machos eram maiores que as fêmeas e tinham bicos longos, que podiam medir até 26 centímetros de comprimento. Esses bicos eram curvos na extremidade, o que poderia ter sido uma adaptação para a alimentação. E atualmente ainda não se sabe ao certo o peso do dodô, mas alguns especialistas sugerem que ele pode ter pesado até incríveis 23 quilos, enquanto outros acham que o peso médio era de mais ou menos 10 quilos. Desaparecido há muito tempo, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre os dodôs. Os especialistas acreditam que os machos podiam viver até 21 anos e as fêmeas 17, e que eles eram corredores bem rápidos. Embora alguns ossos tenham sido encontrados com fraturas curadas, as asas do dodô eram mais reduzidas em comparação com outros pássaros, então eles provavelmente não as usavam para combates. O grande bico encurvado do dodô provavelmente era usado em disputas territoriais. Vivendo em florestas perto das áreas costeiras mais secas do sul e oeste da ilha de Maurício, eles também foram encontrados em cavernas nas montanhas, o que sugere que podiam viver em regiões mais altas. Mas infelizmente, a distribuição limitada dessas aves na ilha
pode ter sido um dos motivos para sua extinção, pois eles não conseguiram se adaptar às mudanças no ambiente ou à caça intensiva pelos humanos que estavam se estabelecendo na ilha. Sabemos que o dodô era um pássaro bem alimentado, que comia uma variedade de alimentos incluindo frutas, nozes, sementes e até mesmo caranguejos e mariscos. E acredita-se que o dodô tinha um apetite voraz e engordava bastante no fim da estação chuvosa para sobreviver à estação da seca, quando a comida era escassa. Provavelmente, as palmeiras eram a principal fonte de alimento para os dodôs. E quando se trata de criação de filhotes, acredita-se que o dodô seguisse o padrão de seus parentes mais próximos, os pombos. Os pombos produzem leite de papo para alimentar seus filhotes, e as representações antigas do dodô também mostram que eles tinham um grande papo, o que provavelmente era usado para produzir leite de papo para seus filhotes. No entanto, o tamanho máximo que os dodôs atingiam pode ter sido limitado pela quantidade de leite de papo que podiam produzir. Afinal, alimentar os filhotes durante o crescimento inicial é uma tarefa que exige muita energia. Considerada uma ave única em muitos aspectos, um deles era o seu modo de reprodução, pois ele era uma espécie K-selecionada, o que significa que produzia poucos filhotes que precisavam de muitos cuidados dos pais para se desenvolverem. Por ser uma ave grande e viver em áreas tropicais, seus filhotes precisavam de um tempo de desenvolvimento prolongado. Apesar de muitos restos de dodôs terem sido encontrados, nenhum filhote foi encontrado no pântano Marialksongs, onde a maioria dos restos foi descoberta. E isso pode significar que os filhotes amadureciam rapidamente e se afastavam das áreas de reprodução, ou que seus pais os mantinham em locais mais seguros. Quando os marinheiros holandeses chegaram à Ilha Maurício procurando comida e se depararam com o dodô, uma ave grande e desajeitada, eles caçaram uma média de 25 desses animais para se alimentarem, sendo a sua moela altamente valorizada pelos caçadores. E embora não fosse apreciada por todos, a carne era suficiente para alimentar muitas pessoas. Mas eles eram perigosos em terra, graças a seus bicos robustos e afiados, exigindo cuidado dos caçadores. Os marinheiros ficaram tão impressionados com esses pássaros estranhos que fizeram a primeira ilustração publicada do dodô, e antes dos holandeses, navios árabes e portugueses visitaram a ilha, mas na época não documentaram esse pássaro. Alguns exemplares chegaram até mesmo a ser levados para a Europa e para o Oriente com o objetivo de estudá-los e apresentá-los ao público, mas o número exato de dodôs transportados com vida é um mistério, mas é sábio que pelo menos 11 chegaram vivos ao seu destino. No entanto, não se sabe ao certo quantos sobreviveram à longa viagem. Uma pintura de 1610 retrata um exemplar embalsamado em uma coleção de animais do Zoológico Real do Imperador Rodolfo II em Praga, e há indícios de que o dodô viveu por um tempo no jardim zoológico junto com outros animais, o que sugere que tenha sido trazido vivo da Ilha Maurício. No entanto, muitos dos exemplares preservados eram apenas cabeças e pés secos, e a maioria dos dodôs empalhados que existiam na Europa provavelmente morreu em solo europeu. Em 1647, um dodô foi enviado para o outro lado do mundo, da Ilha Maurício até a cidade de Nagasaki, no Japão. E por muito tempo não se soube como o animal realmente tinha chegado vivo ao seu destino, mas documentos antigos publicados em 2014 confirmaram que o dodô realmente chegou com vida, e o animal foi levado como presente, mas apesar da sua raridade, foi avaliado como tendo o mesmo valor de um veado branco e uma pedra de bezoar. E esse foi o último registro conhecido de um dodô vivo em cativeiro. Alguns pedaços do dodô foram guardados em museus pelo mundo. Em Oxford, há uma cabeça e um pé seco da ave. Já em Copenhague, na Dinamarca, há um crânio, e em Praga, na República Tcheca, há um maxilar superior e ossos da perna. E esses restos foram descobertos no século XIX, e acredita-se que essas partes pertenciam ao último dodô empalhado conhecido, mas infelizmente muitas dessas fontes afirmam que ele foi queimado por volta de 1755 devido à deterioração da peça. A startup de biotecnologia colossal Biosciences
anunciou um projeto com investimentos bilionários para trazê-los de volta à vida, utilizando tecnologias de biologia molecular e edição de genes. Eu acho que o mundo está ansioso por esse tipo de oportunidade e, portanto, trabalhando com investidores que têm essa mentalidade, pessoas como você mesmo, alguns desses tipos de pessoas que têm horizontes de eventos longos do que estão procurando de capital, não estão apenas procurando retornos rápidos, eles realmente querem ajudar a mudar o mundo e criar impacto, além de inspirar a próxima geração. Então, nossa lista foi bastante criteriosa, e na verdade, saímos para levantar de 5 a 8 milhões, e agora levantamos 75 milhões, então acho que é um testemunho do modelo de combinar criação de valor, impacto e inspiração. Os cientistas da Universidade da Califórnia conseguiram sequenciar o genoma completo da espécie, e chegaram à conclusão de que os parentes mais próximos do dodô incluem as pombas, abutres, sendo o pombo de Nicobar considerado a possibilidade mais viável. No entanto, o projeto ainda tem um longo caminho a percorrer antes de conseguirem ressuscitá-los, e também há preocupações éticas e de segurança em reintroduzir espécies extintas em mais ecossistemas diferentes dos originais, e muitos cientistas argumentam que os recursos deveriam ser direcionados para a conservação das espécies que ainda não estão extintas. Mas a Colossal Biosciences afirma que o objetivo é proteger e conservar as espécies extintas, além de contribuir para a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, mas a iniciativa tem sido recebida com ceticismo por parte da comunidade científica internacional.